Tudo bem? Aqui é o professor Aldir, voltando então dando continuidade à nossa aula sobre sensores. Vamos falar um pouquinho então de sensores proximais, sensores de medição, de volume, de alteração de características de solo, tá? Um dos exemplos bastante utilizados aí, pessoal, são sensores ultrassônicos, tá? Sensores ultrassônicos, eles têm o princípio de enviar uma onda sonora e receber o retorno. É bem parecido com o princípio óptico, só que em vez de enviar uma onda, um comprimento de onda, uma radiação eletromagnética, ele envia então um pulso sonoro. E ele recebe o retorno desse pulso sonoro e pode avaliar então volume, tá? Qualquer obstáculo que o ultrassônico encontrar na frente, ele retorna, tá? Então olha só o que acontece aqui, ó. Para estudos de volume de pomares, por exemplo, barras assim com vários sensores ultrassônicos, como esses aqui de cima que estão monitorando a copa dessa árvore, são muito utilizados às vezes até mesmo acoplados a um pulverizador ou algo do tipo para monitorar volume de copa. Tá? Isso aqui no setor florestal também é bem aplicado, em culturas perenes, aí o café, citros, para fazer uma estimativa então de volume total de copa e produtividade. Temos sensores também ultrassônicos para monitorar a distância, tá? Aqui é um exemplo de aplicação que nós fazemos na Unesp de Botucatu para avaliação de interação rodado solo. Aqui à esquerda é uma prensa, ali no centro dessa prensa tem um pneu de trator agrícola, um pneu agrícola, e a gente aplica cargas controladas aqui e tem um tanque de solo montado de acordo com um padrão de solo semelhante ao que ocorre no campo. E a gente pressiona então esse pneu com uma carga conhecida e começa a estudar essa área de contato do pneu com o solo. Como nós falamos antes, a compactação de solo hoje é um dos grandes entraves na agricultura, certo? Então, esse recalque, essa área deformada aqui pelo pneu no solo, e essas áreas mais escuras aqui em tom azulado, elas são as áreas onde a gente encontra maior compactação no solo. Tá? Então, eles nos permitem entender um pouco mais da dinâmica da interação rodado-solo, através de sensores aí com tecnologia laser e ultrassônico. Temos sensores também de crescimento de frutos, tá? Esse aqui é um microcontrolador acoplado a um fruto de tomate. Conforme o tomate vai crescendo, esse sistema vai expandindo e ele vai mandando um sinal aqui. Esse aqui é um sinal, ainda envia um sinal sem fio, tá? E envia para uma central de controle. Com isso, o produtor lá pode entender melhor a dinâmica do crescimento, deficiências nutricionais ou de água, enfim. Tatuagens de planta também, aí um exemplo de tatuagem de planta no milho. São sensores resistivos colados na parte inferior, na face abaxial aí das folhas. Essa tatuagem de planta, ela monitora basicamente crescimento, troca gasosa que a planta realiza e também abertura e fechamento de estômatos. Tá? Então ela pode, de certa forma, monitorar inclusive o estresse da planta. Tá? Monitoramento de condições meteorológicas, isso aí já está muito bem estabelecido. Temos estações meteorológicas de baixo custo, com uma boa precisão. Tá? Isso já está bem acessível, não é mais nenhum desafio e nenhuma novidade. Mas eu coloquei aí. Temos sensores nas máquinas também, como nós já vimos na aula de sistemas de direcionamento, tá? Válvula, sistemas de controle e tal. Olha quantos sensores tem numa máquina, tá, pessoal? Nas máquinas de colheita, nas colhedoras também temos sensores de umidade de grãos, sensores de fluxo, tá? Sensores de rotação nos mecanismos, nas rodas, sensores de rotação muito utilizados para monitorar a velocidade, tá? Sensores de enchimento de plataforma e aí vai, tá? Então as máquinas e os dispositivos eletrônicos, cada vez mais eles estão utilizando tecnologia embarcada e de sensoriamento. Aqui, pessoal, só para a gente entender um pouco mais as aplicações e o quanto que a gente ganha com isso. Lembram daquelas hastes instrumentadas para verificar a compactação de solo? Esse aqui é um trabalho de doutorado, é do Tiago Machado, realizado na Unesp. Ele adaptou essas hastes na frente de um trator. E essas hastes comandavam, então, a altura de um escarificador, para fazer a subsolagem e escarificação em taxa variável. Se a haste sofria
uma força mais intensa aqui, aprofundava mais a haste, aprofundava o subsolador de acordo com a profundidade de compactação. Então a haste via onde estava a compactação e o subsolador aprofundava ou elevava. Com isso, ele conseguiu uma redução de 26% no consumo de combustível, que é um baita de uma economia aí. Só para fazer um cálculo rápido, pessoal, considerando esse trator trabalha numa operação e consome 15 litros por hora, uma jornada de 10 horas de trabalho por dia, em um dia de trabalho ele consumiria então 150 litros, certo? Com os 26% que ele economiza, ele em vez de consumir 150, passa a consumir 111 litros. Uma economia aí, considerando um diesel a 13,40 lá no produtor, de R$ 130 por dia. Considerando que esse trator aí trabalha praticamente nessa operação aí, sei lá, 60 dias, 70, 80 dias no ano, então é uma economia expressiva para esse produtor. Esse aqui é o meu trabalho de mestrado, que eu desenvolvi um sistema de controle para cultivo protegido. Tá? Eu desenvolvi um controlador para estufas e ele tem aqui os botões de controle para produção de folhosas, tomate, pepino e pimentão. Com base em Arduino Mega, ele fornecia o ambiente ideal em cada fase de vida da planta. Então a planta tem 0, 10, 20, 30, 50, 80 dias. Cada fase ela precisa de uma quantidade de água, de nutrientes e de ambiente. E esse controlador aqui monitora tudo isso e fazia esse controle automático. Com isso eu fiz um estudo econômico aí, tá? Esse meu projeto custou R$ 1.050, ele se pagaria aí em 3 meses, tá? Uma economia aí de R$ 380 de mão de obra no mês, tá? E um acréscimo de R$ 86 nas receitas. Porque ele, além de economizar a mão de obra, ele aumentou a produtividade. Possivelmente porque aumentou a produtividade porque forneceu água no momento certo, forneceu o ambiente ideal no momento ideal que a planta precisava. Então a gente teve um resultado bem interessante. Olha só novas perspectivas, pessoal. Nós estamos entrando numa fase aí que a tecnologia espacial está vindo para a agricultura. Esse aqui a Agilibs é uma startup incubada na Embrapa. Eles estão desenvolvendo esses sistemas aqui de análise de solo com base no Curiosity, esse robozinho que visitou Marte. Então, para entender, fazer análise química e física de solo com base em refletância, tá? Isso aqui já é realidade, tá? Um sensor proximal de solo com um aplicativo, tá? Esse é da Soil Series, é americana. E eles têm um banco de dados gigante relacionado a tipo de solo. Ele tira uma fotografia do solo, envia uma espectrofotometria, um estudo de luz e de refletância, e nos dá exatamente aí teor de nitrogênio, fósforo e potássio em segundos, tá? Em vez de precisar fazer aquela análise química, tirar amostra, enviar para o laboratório, esse cara aqui faz em poucos segundos. Essa tecnologia não chegou no Brasil ainda, mas tem empresas aqui que estão trabalhando em cima do mesmo princípio, e isso aí logo vai chegar aqui para gente. É bem interessante. Tá, olha só aqui o aplicativo. Tá dando aqui, ó, ele pegou uma amostra de solo, ligou ali o sistema, lupa, ele já deu aqui, ó, pH, carbono orgânico, matéria orgânica, nitrogênio, fósforo, potássio e capacidade de troca de cátions. Olha só, pessoal, isso daí que a gente faz hoje, que coleta uma amostra, envia para o laboratório e tal, isso aí faz na hora, pessoal, e sai o resultado no celular. É incrível esse negócio. Tá? A gente vai ver falar bastante dos sistemas de sensores sem fio, tá? Wi-Fi, celular e principalmente nesse cara aqui chamado LoRa. É uma nova plataforma de protocolos de transmissão de dados entre máquinas, entre telemetrias, entre sensores e tal. Então a gente vai ver bastante falar nisso. São microcontroladores muito pequenos, tá? Que podem formar uma rede, como se fosse uma pequena rede de internet, só que monitorando, por exemplo, a agricultura aí, que a gente sabe que em várias áreas não tem disponibilidade de rede. Isso aí está reduzindo muito o tamanho de sensores e o custo deles. Olha o tamanho desse microcontrolador aí, pessoal. Está no dedo de uma pessoa, tá? Isso aí é um microcontrolador, é como se fosse um mini Arduino, tá? E com uma bateria ainda. Isso aí é utilizado para monitorar abelhas, tá? Olha aqui, então ele é instalado numa abelha para monitorar o raio de ação dela.
para onde essa abelha vai e onde ela volta. E aqui à direita uma tentativa de fazer uma abelha artificial, pessoal. Quem tiver interesse em pesquisar isso aí, essa robótica é muito avançada, pessoal tentando fazer uma abelha artificial para realizar o trabalho da abelha. A gente sabe que se sumirem as abelhas, nós estamos ferrados, né? As abelhas realizam polinização, fazem diversos trabalhos aí. Então, é bem interessante esse... Quem tiver interesse, pesquisem por isso aqui na internet, que vai encontrar trabalhos bem legais. Beleza, pessoal? Então, só para concluir a nossa aula, perfil do profissional do futuro com todas essas novidades, inevitavelmente terá que ter um conhecimento básico em eletrônica e informática, conhecimento mínimo em programação, ferramentas de gestão e monitoramento, e além de um profissional da nossa área, agronomia, precisa conhecer muito, mas muito mesmo a necessidade das culturas, como se usa a água, usar racionalmente a água e usar melhor o solo. Valeu, pessoal! Finalizamos por aqui então, até a próxima aula. Um abraço.